Eu trouxe essa imagem porque eu achei ela muito interessante. Então, quando existe humanização no processo de assistência à saúde, olha só o que a gente tem: gestão boa, felicidade, humanização, coragem, vitória, competência, resultados, saúde, sorriso, protagonismo, acolhimento, certeza, satisfação, produção, talento, boa autoestima e inovação. Não sei se eu falei inovação, mas se falei, agora eu falei, né? Falei, agora tá falado. Então, quando a gente está inserido nesse contexto onde a humanização ela funciona, todos saem ganhando. Quem? A gestão, nós trabalhadores, nós enquanto usuários, porque a gente além de trabalhador, a gente também utiliza do SUS e consequentemente quem, gente? A sociedade. A sociedade também sai ganhando quando há humanização, porque existe uma redução nas filas de espera, existe uma queda na quantidade de óbitos, a qualidade de vida da população daquela comunidade melhora, então todos nós saímos ganhando. E nós, enquanto jovens, nós não, vocês, né, porque eu sou uma senhora idosa já, enquanto vocês, enquanto jovens, daqui a pouco estão entrando no mercado de trabalho, vocês precisam, nós precisamos ser o grande fator de transformação da nossa sociedade e da nossa assistência de saúde. Porque o que acontece? A gente sai daqui todo animado, não sei o que, e chega lá no local de trabalho, tu vê o jeito que as pessoas tratam os outros. E aí aquilo lá é normal para eles. E aí tu, por ser diferente, às vezes tu cansa. E tu acaba cedendo e sendo mais um na multidão. Mais um que não bota a prática de humanização aí para funcionar, né? Então, a gente precisa fazer diferente. Por quê? Eu saio ganhando, você sai ganhando, a nossa sociedade ela sai ganhando, tá? Quando não há humanização, o que tem? Chega lá no hospital, tem o quê? Cara fechada do enfermeiro, do técnico, do médico, da recepcionista, ninguém sorri, morte, choro, demora no atendimento, mau atendimento, espera, falta de remédio, estresse, tristeza, fila, pânico, baixa autoestima, angústia, às vezes dá até polícia, né? Corredores e brigas. Então, por que não mudarmos essa realidade? Por que a gente não põe em prática tudo aquilo que a gente aprende e tudo aquilo que a gente estudou para colocar em prática? Porque eu tenho certeza que vocês não estão estudando para ser só mais um técnico de enfermagem. Eu tenho certeza que vocês estão estudando para serem os técnicos de enfermagem. Tem gente que está fazendo faculdade, né, para ser o enfermeiro, por exemplo. Ninguém quer ser um técnico de enfermagem meia boca, ninguém quer ser um profissional de meia tigela. Todo mundo quer ser o quê? Tigela cheia, né? Mas para isso, a gente precisa fazer cair por terra esse processo de sucateamento do atendimento, né? Olha só para revisar e ficar fixo aí na cabeça de vocês, deixa eu ficar aqui para ver se eu apareço ainda. Olha só, acolhimento, gestão participativa, ambiência, clínica ampliada, valorização do trabalhador e defesa dos direitos dos usuários. Tudo isso são o quê? Diretrizes do Programa Nacional de Humanização, ok? Anotem isso aí para nunca mais esquecer. Mais uma, eu achei interessante, isso é bonitinha essa imagem, eu resolvi trazer para vocês também. Olha só, Política Nacional de Humanização. Estimula a comunicação entre os trabalhadores, gestores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento de relação de poder, trabalho e afeto, que produzem atitudes e práticas desumanizadoras, né? Então, a Política Nacional de Humanização, ela visa combater e derrubar e ficar em desuso essas práticas defasadas de assistência mecanicista. Tem que ser uma assistência humanizada. Eu preciso tratar o meu usuário com respeito. E assim, para que assim eu possa também ser tratado com respeito. Porque muitas vezes a gente fala assim, porque teve briga no hospital, porque o paciente bateu no enfermeiro, no técnico, bateu no médico. Claro que eu jamais vou normalizar e vou justificar a selvageria humana.
Mas só que a pessoa que está doente, ela está num estado de fragilidade emocional. E todos os meus alunos já me viram falando disso. Que quando a pessoa está em estado de fragilidade emocional, eu não posso me colocar no mesmo nível que ela. Eu preciso ter maturidade para conseguir conduzir aquela situação. Eu que preciso dialogar com o meu paciente, eu que preciso dialogar com o familiar do meu paciente, não eles que têm que dialogar comigo, né? Claro que se houver aí uma troca de diálogo, vai ser o ideal, só que nem sempre esse tipo de coisa acontece. Então, comunicação efetiva, ela é a chave, tá? Olha só, empatia. Os profissionais de saúde que trabalham diretamente, primeira coisa, gente, o que é empatia? Empatia é a capacidade do ser humano, do indivíduo, se colocar no lugar do outro, não é isso? Então, olha só, os profissionais de saúde que trabalham diretamente com enfermos, principalmente os que trabalham em UTIs, precisam ser estimulados a se autoavaliarem diante da conduta profissional, nas mais variadas situações pela qual passam durante o cotidiano. Deve se perguntar, será se a minha assistência está fazendo diferença na vida dos meus pacientes? Ou será se eu sou só mais um enfermeiro? Será se eu sou só mais um técnico e a minha assistência ela não faz diferença? Gente, não tem coisa mais gratificante do que vocês fazerem uma intervenção no paciente, vocês verem que aquela intervenção que vocês fizeram, ela mudou o bem-estar daquele paciente, melhorou a dor do paciente, vocês conseguiram tirar a dor, vocês conseguiram promover mais conforto, paciente que estava com frio agora não está mais, paciente que estava com falta de ar agora não está mais. Então, quando vocês veem esse tipo de coisa, é o tipo de salário que o dinheiro não paga, sabe? Então, diariamente, todos os profissionais precisam se perguntar: que tipo de profissional ele está sendo? Será que a minha assistência está sendo efetiva? Né? Então, através dessas avaliações, o profissional ele acaba fazendo ali reflexões sobre o exercício da assistência que ele está prestando e em qual suporte ela está baseada. Isso nas diferentes possibilidades terapêuticas, né? Seja na atenção básica, na alta complexidade, na média complexidade, não importa. O que ele tem que fazer é se colocar. E se fosse eu no lugar desse paciente? Como é que ia ser? Então, tudo isso, o profissional ele deve se colocar no lugar. Quando eu falo de empatia entre a gente, nós profissionais, não é vocês abraçarem o paciente, beijar o paciente, carregar o paciente no colo. Não, não é. É vocês fazerem a reflexão de que, eu sempre falo isso, né? Até viralizou uma frase dessa um tempo atrás, que todo paciente é o amor de alguém. Então, eu preciso respeitar essa pessoa, independente da circunstância, tá? Gente, a humanização na assistência do paciente grave, ela perpassa aqui. O dia a dia de uma UTI, ela normalmente é muito corrida e ela tem N recursos tecnológicos. Tem muito respirador mecânico, tem bomba de infusão, tem monitor cardíaco, tem isso, tem aquilo. Mas nada disso vai substituir o olhar e o cuidado do humano. Por quê? Quem controla as máquinas é quem? O enfermeiro, né? O técnico fica lá, tem o médico também, tem toda uma equipe que gerencia essa parte de máquinas, de tecnologia. Mas nada jamais vai substituir o toque, o cuidado, a conversa que o trabalhador vai ter com o usuário, com o paciente que está lá internado. Fala assim, professora, mas como assim? O pessoal que está na UTI normalmente está entubado? Normalmente está entubado, às vezes eles não estão só em monitoração mesmo. Mas mesmo assim, deve-se conversar. Professora, mas a pessoa que está entubada, ela não está em coma? Sim, ela está em coma, ela não está morta. Enquanto ela está em coma, ela está escutando tudo o que está acontecendo ao redor. Inclusive, já até contei essa história várias vezes em sala de aula, que eu tenho uma professora que ela falou que um amigo dela, que é enfermeiro também, sofreu um acidente, foi para UTI, ficou em coma e a situação dele era muito ruim. E aí todo mundo que chegava lá falava, esse daí ele não passa de hoje. Vixe Maria, esse daí tá feio, esse aí não escapa não. E aí ficou. E aí passaram os dias, ele melhorou. E depois que ele melhorou, ele lembrou que de tudo que ele ouvia das pessoas, de tudo que as pessoas falavam ao redor dele, de tudo que a equipe falava. Então, tudo que a gente for fazer, por exemplo, vai fazer a medicação.
No paciente que está acordado, eu aviso ele que eu vou fazer uma medicação, que eu vou fazer a medicação tal, e que a medicação tem tal efeito e serve para tal coisa. No paciente que está em coma, eu devo ter exatamente a mesma conduta, porque ele está me ouvindo, né? Porque se eu falar alguma coisa para ele, de repente quando ele voltar, ele vai lembrar. E se eu falar alguma coisa que vai desestabilizar ele, ou coisa que vai deixar ele triste, não vai atrapalhar na terapêutica dele, então tudo isso eu devo refletir. E às vezes a dinâmica da UTI ela é muito intensa, muita correria, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí o profissional que trabalha lá dentro, seja ele médico, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfermeiro, não interessa. Às vezes ele acaba perdendo esse cuidado, esse tato mais sensível para dialogar com o paciente, mesmo que ele estando em coma. Então, é isso que a humanização ela cobra. Você tratar o paciente que está em coma da mesma forma que você trata o que está consciente, dialogando com você, tá? E sempre com o mesmo respeito também. Então, a humanização ela tem como objetivo ela tornar mais efetiva a assistência prestada pelo profissional de saúde e ao paciente em situação crítica, tá? O trabalho realizado na UTI é complexo por receber pacientes considerados críticos e com risco de saúde, de vida, no caso, risco de morte, né? O que é um paciente crítico? Eu já falei para vocês, eu vou retornar a falar. Paciente crítico é todo aquele paciente que tem comprometimento de um ou mais sistemas. Então, deu problema respiratório, é uma função vital, não dá para a pessoa, por exemplo, viver sem respirar. Então, eu digo que ela é um paciente crítico que precisa de uma atenção mais intensiva. A atenção intensiva, que eu digo, lá na UTI, é quando o paciente ele recebe cuidados 24 horas. Ninguém sai, sabe? Médico, enfermeiro e técnico trabalhando 24 horas. É claro que tem a escala, né? Entra um, sai outro, entra um e sai outro, mas a pessoa sempre vai estar acompanhada, ela sempre vai estar ali recebendo os cuidados dessa equipe, que inclusive é especializada somente em UTI. A internação na UTI, gente, é geralmente acompanhada de medo e de dúvida, né? Porque quando o paciente ele está na enfermaria, que ele está com o acompanhante sempre está em cima, está cobrando, está perguntando que medicamento é esse? E agora, o que vocês vão fazer? E aí, quando vai para a UTI, esse cuidado ele é limitado, o acompanhante ele não tem mais acesso. Então, fica somente o usuário e fica somente a equipe. E aí gera toda aquela preocupação, todo aquele medo, principalmente por parte da família, de duas coisas. Da primeira, da pessoa que foi para a UTI evoluir e ir a óbito, e segundo, dessa pessoa não receber os cuidados necessários, de ser maltratado, de receber uma medicação errada. Então, tudo isso a família tem medo. Então, o que a gente exige da equipe de UTI? Tato e principalmente, gente, comunicação. A gente sempre fala isso desde o começo, que precisa tratar com humanização, precisa tratar com um diálogo mais claro e o mais sensível possível, para que essa família ela não se sinta insegura, para que ela tenha confiança na equipe, para que ela estabeleça um vínculo terapêutico com essa equipe multiprofissional. Então, esse processo de internação na UTI, ela acaba levando o ser humano a fazer várias reflexões. Ela lembra desde o dia que ela começou a se entender por gente, das coisas que ela ainda tem por fazer. Então, é uma situação que acaba levando o profissional, o usuário, a um processo de reflexão muito intenso, porque ele fica temeroso da morte. Todo mundo tem medo de morrer, né? Pelo menos a grande maioria tem. Quem não tem medo tem pena de morrer, né? Então, a internação acaba deixando esses pacientes mais ansiosos, a família fica muito ansiosa, fica muito receosa, fica com as emoções aí à flor da pele. Elas vão no limite das emoções dela. Então, quando a família gritar, descabelar, é o profissional que vai tentar controlar aquela situação e tentar contornar, para que essa família ela se sinta segura e ela esteja sabendo que esse familiar está recebendo um tratamento adequado. Mas onde é que eu posso encontrar a humanização lá na UTI, gente? Na organização do serviço,
na estrutura física, nos métodos administrativos e na assistência. Basicamente o que a gente já falou sobre a Política Nacional de Humanização, né? Olha só, lá na UTI a gente vai ter a disposição de uma equipe multidisciplinar, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, pessoal da limpeza. Então, todo mundo trabalhando para que tudo saia dentro dos conformes e todo mundo que entre lá, pelo menos a grande maioria, consiga retornar para os seus lares, né? Quantidade de profissionais suficientes, porque eu tenho uma quantidade de leito e eu preciso ter uma quantidade X de profissionais para que não haja, por exemplo, uma sobrecarga de serviço naqueles profissionais e essa assistência ela tenha um déficit. Eu não desejo isso. Quando vocês forem ter aula de UTI, vocês vão entender melhor esses números, tá? Inclusive tem uma RDC que preconiza toda essa situação. Respeito e dignidade, a condição humana dos profissionais, tá? Salário justo, condições de trabalho e fazer o profissional sentir-se reconhecido e valorizado. Isso aí é responsabilidade de quem? Da equipe gestora. De quê? De manter o profissional valorizado. Não existe, por exemplo, um profissional que está sendo desvalorizado, que está sendo deixado de lado pela gestão, que vai conseguir prestar uma boa assistência. Por quê? A primeira coisa que vai inibir ele é a autoestima, falar assim, eu acho que eu não sou um bom profissional. Isso vai desestimular ele. Então, a valorização do profissional, ela também é uma parte importantíssima do processo de humanização. A estrutura física lá, na unidade de terapia intensiva, que é a mesma coisa que a gente falou sobre a ambientação. Agora eu estou só situando, a gente falou sobre as diretrizes, agora eu estou situando como é que funciona isso dentro de uma UTI que é lá que recebe o paciente grave, né? Eu preciso ter um ambiente acolhedor, componentes estéticos ou sensível ao olhar, como uma paisagem na parede, uma janela que dá para uma parte que tem árvore, uma luminosidade agradável, não muito claro, mas não muito escuro, a ausência de ruídos. O hospital precisa ser silencioso, porque é local de descanso, é local de recuperação. Como é que as pessoas vão se recuperar, por exemplo, num lugar barulhento, onde a equipe fica fofocando 24 horas, dando risada alta, vendo vídeo no celular alto, né? Tudo isso acaba influenciando. Temperatura agradável. Tem que estar, não pode estar nem muito frio, mas também não pode estar muito gelado, né? Aliás, não pode estar muito frio, mas também não pode estar muito quente. O paciente está com frio, dá uma cobridinha, tranquilo, né? Porque é um ambiente comum, então precisa estar agradável a todos. E principalmente adequando componentes culturais e regionais dos pacientes. Teve uma clínica lá em Belém, Hospital de Clínicas Gaspar Viana, que ela teve uma repercussão nacional quando um indígena foi internado lá, uma criança indígena, e eles colocaram uma rede lá na UTI, uma rede para colocar a criança lá. Então o que é isso, gente? Ah, tá só fazendo gosto? Não, isso é humanização. Por quê? Como é que eu vou colocar, ele já saiu de dentro do local de segurança dele, que é o domicílio, que é lá na aldeia, e foi para um local que ele não conhece, para ser cuidada por gente que ela não conhece. Então, o mínimo que poderia fazer é acolher de forma mais humanizada e tentar trazer alguma coisa que fosse familiar para que ela não ficasse mais insegura. Então, colocar a redinha lá para a criancinha indígena ficar. Foi maravilhoso, teve uma repercussão nacional. De vez em quando ainda aparece no feed, mas isso já deve ter uns 2, 3 anos já. Olha só a estrutura física humanizada aí, né? Essa UTIzinha pediátrica, olha lá, enfermaria também bonitinha. Olha aqui esses oxímetros, que bonitinho, olha, da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde, do Super-Homem e do Batman, né? Aí isso assusta menos, principalmente as crianças. Quais são os métodos administrativos que a gente pode incluir como protocolo de humanização, gente? Primeiro, estimular o conhecimento dos direitos do usuário e da família. Chegar para a família, olha, vocês têm direito, entrega a cartilha, vocês têm direito disso, daquilo lá. A família já vai ficar, opa, eu acho que o negócio aqui é mais diferenciado, né? Porque o pessoal tá até explicando como é que funciona, do que a gente tem direito, do que a gente não tem direito, então já causa um impacto diferente. Assegurar que os direitos sejam assegurados em todas as fases do cuidado.
Então, independente do momento, desde a internação, desde o acolhimento até a alta do paciente, esses direitos eles precisam ser cumpridos e assegurados, né? E tá sempre informando sobre a saúde do paciente. Por quê? Para o paciente não ficar perdido, não ter que ficar perguntando, não. A equipe vai lá todo dia e fala, olha, hoje o senhor melhorou, com fé em Deus o senhor vai continuar melhorando, logo o senhor vai ter alta e vai voltar para sua casa. Dá oportunidade à família e ao paciente de decidir condutas. Então, existe uma coisa chamada autonomia e ela precisa ser respeitada, né? Então, a equipe ela só vai tomar decisão, só vai implementar um protocolo de tratamento se a família autorizar. A equipe profissional, técnico de enfermagem, enfermeira e médico, chega e explica para a família, olha, o seu familiar, olha, o senhor está precisando disso, porque isso vai possibilitar uma melhora do quadro, vai aumentar o conforto e tudo mais. Se a família se recusar, tem o termo de responsabilidade que eles assinam e aí libera da responsabilidade da equipe. Então, tudo que for acontecer, tudo que for feito com o paciente, só é feito mediante o quê? A autonomia, mediante respeitando a autonomia, mediante a decisão e concordância, tanto da equipe profissional quanto do usuário, né? E principalmente, gente, capacitação profissional. Capacitação profissional é o que? Aqueles cursos que eu falei para vocês, onde reúne, faz reciclagem, faz treinamento, né? Então, como é que eu posso possibilitar essa assistência humanizada, professora? Acolhimento e atendimento, né? De qualidade. Fazer contato visual e tom de voz adequado. Não posso falar baixo demais, mas também não preciso gritar que não tem ninguém surdo. A não ser que a pessoa tenha problema auditivo. Aí eu realmente preciso tentar falar um pouquinho mais próximo e um pouquinho mais alto, tá? Mas nada de gritaria, não. Ouvir tudo que a pessoa tem para falar, porque às vezes no relato dela ela tenha uma queixa e às vezes ela fala uma outra coisa que eu posso diagnosticar uma outra coisa além daquela queixa que ela está tendo ali, tá? Explicar o procedimento que vai ser feito, trocar experiência entre os profissionais, tá? Para sempre construir saberes, porque às vezes a gente acaba crescendo muito profissionalmente quando a gente senta com outros profissionais e dá relatos do que já aconteceu com a gente, ele também dá relatos e aí existe uma troca de conhecimento muito grande, né? Porque ninguém nasce sabendo tudo, ninguém aprende tudo no curso. Então, a gente às vezes vai para o mercado de trabalho com pouca experiência, mas chegar lá, essa troca de experiência, ela acaba possibilitando o crescimento profissional, né? Promover a privacidade do paciente sempre, tá? Vai dar banho no leito, bota o biombo, respeita a privacidade do paciente, vai fazer um injetável, por exemplo, no bumbum do paciente, não precisa expor o bumbum todinho do paciente. Quem já fez curso de injetável sabe que é só uma partezinha da lateral que a gente precisa, então não precisa o paciente ficar nu, tá? Mesmo em coma ou sedado, sempre estabelecer comunicação ao realizar cada procedimento com o paciente. E promover a orientação sensorial, com uma música, se for necessário, com quadros bonitos, TV ou até mesmo janela, tá? O atendimento humanizado é sempre lembrado. Então, toda vez que vocês tratam bem o paciente, esse paciente sempre vai lembrar. Outro dia eu até compartilhei um negócio no status que estava escrito assim: em algum lugar existe um paciente lembrando do quanto ele foi bem atendido por você. Em algum lugar existe um paciente lembrando do seu atendimento gentil, sabe? E assim como existe a lembrança do atendimento bom, também existe a lembrança do atendimento ruim. Qual atendimento que eu quero lembrar? Eu quero lembrar do bom atendimento, né? Eu quero ser lembrada como uma enfermeira que trata o paciente com respeito, que sabe ouvir, que trata com cuidado. Então, dialogar com o paciente é um dos itens mais básicos. A gente precisa tanto saber dialogar, quanto, por exemplo, saber fisiologia, né? E um bom atendimento é bom para todo mundo, gente. A humanização, ela se reflete na própria relação entre a equipe. Se a equipe, ela consegue se organizar, consegue se articular, ela tem uma boa produtividade, a autoestima dessa equipe é elevada, a qualidade do serviço é elevada. Todo mundo vai falar bem do hospital, todo mundo vai falar bem da unidade, todo mundo vai falar bem da equipe, inclusive de você, porque você tem um atendimento diferenciado. A nossa proposta de profissional é sempre tentar ser cada dia melhor
do que o outro, né? Se eu errei um dia ontem alguma coisa, se eu falhei, deixei de fazer alguma coisa, eu vou corrigir para não cometer o mesmo erro hoje e tentar melhorar naquilo. A experiência da UTI pode ser extremamente diferente dependendo da qualidade da assistência. Cabe à equipe da assistência e do serviço de saúde definir qual delas irá se imperar sobre a outra. Então, a UTI ela é local de acolhimento, de cuidado, de informação. E é isso que o nosso paciente grave está precisando. Para a gente desmistificar e fazer com que a UTI ela deixe de ser um ambiente amedrontador e solitário e passe a ser um ambiente de conforto, segurança e que seja promessa de recomeço, que seja promessa de vida. Ok? Dúvidas, dívidas. Deixa eu mostrar essa frase para vocês que eu achei sensacional, tá? Tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou hoje. Quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também as pessoas que lhe cercam. Porque através do estudo eu vou possibilitar ter um título, ter uma formação, ter um emprego, ter uma remuneração, mudar a minha condição financeira, mudar muitas vezes a condição financeira da minha família, possibilitar conforto para minha família e, acima de tudo, uma das premissas da enfermagem, que é cuidar do outro, promover o cuidado do outro e trazer o bem-estar, restaurar o bem-estar e poder influenciar de forma positiva na vida do outro. Essa é uma das grandes propostas assim da enfermagem, é por isso que eu tenho o maior respeito. É claro que eu sou suspeita para falar, né? Mas é isso. Vocês estão cansados, meus amores? Estão cansados? Cansadinhos, com sono? Estão xingando a professora, falando, meu Deus, que hora que a professora vai calar a boca? Mas eu tenho uma mensagem para você, meu amor. Todo esforço vai valer a pena. A gente não consegue nada na vida de mão beijada. A gente precisa se esforçar, a gente precisa se debruçar e estudar e dar o melhor que a gente pode todos os dias, não só no nosso estudo. Tudo aquilo que a gente se esforça, Deus abençoa. Então, é isso que eu desejo para vocês, que todos nós tenhamos sucesso nas nossas profissões, que a gente possa continuar esse curso, concluir esse curso, daqui a pouco estar empregado, concursado da vida aí, ou pelo menos contratado, né? Cuidando das pessoas, tornando a nossa sociedade um lugar mais aprazível, fazendo da enfermagem o nosso grande escudo e a nossa grande vitória. Acabou? Acabou! Eu tô muito feliz de verdade. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. A titia vai explicar lá no grupo como é que vai funcionar a avaliação, tá? Beijo no coração de vocês. Boa semana pra vocês e bons estudos.